O que faz alguém ser um verdadeiro líder? É o cargo que ocupa, a autoridade que possui, a capacidade de dar ordens e fazer com que as pessoas obedeçam? Ou será que liderança tem muito mais a ver com a capacidade de influenciar pessoas, construir relacionamentos e criar um ambiente em que elas estejam dispostas a oferecer o seu melhor? Essa é a reflexão central de Um Monge Executivo, de James C. Hunter. Publicado originalmente em 1998, o livro tornou-se uma referência quando o assunto é liderança. Mas em vez de apresentar uma série de técnicas empresariais, Hunter constrói uma história simples para discutir conceitos como autoridade, poder, serviço, disciplina, respeito e amor. E talvez a principal mensagem do livro possa ser resumida assim: liderar não significa mandar, liderar significa servir. Eu sou Cristiane Almeida, este é o Livro Prático, um canal criado para apresentar grandes livros, suas principais ideias e principalmente despertar em você a vontade de continuar essa experiência através da leitura da obra completa. Hoje vamos conhecer as principais lições de Um Monge Executivo. Quando o sucesso profissional não é suficiente. A história acompanha John Daly, um executivo aparentemente bem-sucedido. John ocupa uma posição importante por sua experiência profissional e construiu uma vida que, vista de fora, poderia parecer bastante organizada. Mas alguma coisa começa a dar errado. No trabalho surgem dificuldades com sua equipe, as relações se tornam mais tensas, sua capacidade de liderança começa a ser questionada. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal também enfrenta problemas. John percebe que aquilo que sempre funcionou já não produz mais os mesmos resultados. Ele está acostumado a resolver problemas através da lógica, da experiência e da autoridade. Mas agora enfrenta uma situação diferente, precisa aprender a lidar melhor com as pessoas. Diante desse momento, decide passar alguns dias em um mosteiro, participando de um retiro sobre liderança. E é nesse lugar que conhece Leonard Hoffman. Hoffman havia sido um executivo extremamente bem-sucedido, conhecido no mundo empresarial. Depois de abandonar sua carreira, passou a viver como monge, adotando o nome de Simeão. John fica intrigado. Como alguém que alcançou tanto sucesso profissional poderia simplesmente abandonar aquela vida? Mas é justamente Simeão quem começa a apresentar a ele uma maneira completamente diferente de compreender a liderança. Liderança não é gerenciamento. Uma das primeiras distinções importantes apresentadas no livro é a diferença entre gerenciar coisas e liderar pessoas. Podemos gerenciar dinheiro, podemos gerenciar estoques, podemos administrar recursos, equipamentos, processos e prazos. Mas pessoas não funcionam como máquinas ou planilhas. Pessoas precisam ser lideradas. Liderança, segundo o livro, é a capacidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo na busca de objetivos que beneficiem o bem comum. Observe uma palavra importante nessa definição: influenciar. O verdadeiro líder não depende apenas do cargo que ocupa. Ele desenvolve uma capacidade de influência que faz com que as pessoas estejam dispostas a acompanhá-lo. E essa diferença nos leva a outro conceito fundamental do livro: poder e autoridade não são a mesma coisa. James Hunter apresenta uma distinção muito interessante entre poder e autoridade. O poder está relacionado à capacidade de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Imagine um chefe: você precisa fazer isso porque eu estou mandando. Talvez o funcionário obedeça, mas essa obediência não significa necessariamente respeito, comprometimento ou confiança. Ele pode simplesmente estar obedecendo porque existe uma hierarquia e porque precisa daquele emprego. Isso é poder. A autoridade funciona de maneira diferente. A autoridade é a capacidade de fazer com que as pessoas estejam dispostas a realizar aquilo que precisa ser feito por causa da influência pessoal que alguém exerce sobre elas. Nesse caso, as pessoas não seguem apenas o cargo, elas seguem a pessoa. Essa autoridade não pode simplesmente ser concedida por uma empresa. Uma organização pode entregar um cargo de diretor a alguém, pode entregar uma sala, um título e uma equipe, mas não pode entregar respeito. O respeito precisa ser conquistado. Da mesma forma, a confiança precisa ser construída. E é justamente essa construção que começa a transformar John ao longo da história. Os relacionamentos são fundamentais. Outra ideia importante apresentada durante o retiro é que organizações são construídas sobre relacionamentos. Empresas possuem produtos, processos, tecnologia e estratégias, mas por trás de tudo isso existem também pessoas. Clientes, funcionários, fornecedores, sócios, parceiros. E quando esses relacionamentos começam a se deteriorar, os resultados também podem ser afetados. Por isso, Simeão ensina que um líder precisa observar não apenas o que está sendo realizado, mas também como as pessoas estão sendo tratadas durante o processo. Isso não significa abandonar metas ou deixar de cobrar resultados. O livro não defende uma liderança sem disciplina, muito pelo contrário.
O líder continua responsável por estabelecer padrões, definir limites, cobrar responsabilidades e tomar decisões difíceis quando necessário. A diferença está na maneira como exerce essa responsabilidade. É possível ser firme sem humilhar. É possível estabelecer limites sem destruir relacionamentos. E essa combinação entre firmeza e respeito será uma das bases do modelo de liderança apresentado ao longo do livro. O antigo modelo de liderança. Durante as conversas no mosteiro, os participantes também analisam o modelo tradicional das organizações. Normalmente existe uma pirâmide. No topo está o presidente, abaixo dele os diretores, depois vem os gerentes, supervisores e funcionários. E finalmente, a parte inferior, aparecem os clientes. Nesse modelo, grande parte das organizações trabalha olhando para cima. O funcionário procura agradar o superior procura agradar o gerente procura agradar o diretor e assim por diante. Mas Simeão propõe inverter essa pirâmide. Quando fazemos isso, o cliente passa para o topo. Os funcionários que atendem esse cliente precisam receber condições adequadas para realizar bem o seu trabalho. Os gestores passam a ter a responsabilidade de apoiar esses funcionários. E essa liderança deixa de ser apenas uma posição de privilégio para se transformar em uma posição de responsabilidade e serviço. É aqui que começamos a chegar ao coração de um monge executivo. Porque para James Hunter, a liderança verdadeira nasce quando o líder deixa de perguntar apenas o que as pessoas podem fazer por mim e começa a perguntar o que eu preciso fazer para que as pessoas consigam oferecer o seu melhor. O novo modelo de liderança. Depois de compreender a diferença entre poder e autoridade, John começa a perceber que liderança talvez seja muito diferente daquilo que imaginava. Simeão apresenta então um modelo que coloca o serviço como elemento fundamental da liderança. A princípio, isso pode parecer contraditório. Afinal, estamos acostumados a imaginar o líder como alguém que está acima dos demais. É ele quem toma as decisões, estabelece regras e determina o caminho. Mas o livro propõe justamente o contrário. Quanto maior a responsabilidade de alguém, maior deve ser a sua disposição de servir. E servir nesse contexto não significa fazer aquilo que as pessoas querem. Significa identificar aquilo de que elas realmente precisam para crescer, trabalhar bem e alcançar os objetivos estabelecidos. É nesse ponto que surge uma distinção fundamental. Vontades e necessidades não são a mesma coisa. Vontades e necessidades. Imagine um funcionário que queira chegar atrasado todos os dias. Essa pode ser a vontade dele, mas permitir esse comportamento provavelmente não atende às necessidades da equipe, da empresa e nem mesmo do próprio funcionário. Da mesma forma, um filho pode querer determinadas coisas que seus pais sabem que não seriam boas para ele. Atender a todas as vontades de alguém não significa necessariamente servir essa pessoa. Por isso, liderança servidora não significa ausência de regras. O verdadeiro serviço está relacionado a identificar necessidades legítimas. As pessoas precisam de respeito, precisam de condições adequadas para realizar seu trabalho, precisam saber claramente o que espera delas, precisam receber orientação quando erram e reconhecimento quando fazem um bom trabalho. Também precisam de limites, portanto, servir não significa agradar. Essa é a diferença essencial para compreender todo o restante do livro. A pirâmide da liderança. Simeão apresenta um modelo para explicar como a verdadeira liderança é construída. No topo está a liderança, logo abaixo encontramos a autoridade. A autoridade é construída através do serviço e do sacrifício. E para que alguém esteja realmente disposto a servir quando necessário, fazer sacrifícios, existe um elemento ainda mais profundo, o amor. Por fim, na base de tudo está a vontade. Assim podemos imaginar uma sequência: vontade, amor, serviço, sacrifício, autoridade e liderança. Isso significa que a liderança começa com uma escolha. A escolha de mudar comportamentos, a escolha de colocar determinados princípios em prática. A escolha de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não é a alternativa mais confortável. O líder não precisa esperar sentir vontade de agir corretamente. Ele pode escolher agir corretamente. E através da repetição destas escolhas começa a construir novos hábitos. O significado do amor no livro. Quando James Hunter coloca o amor como fundamento da liderança, é importante entender exatamente o significado dessa palavra dentro da proposta do livro. Não se trata de sentimento romântico ou simplesmente de gostar das pessoas. O livro utiliza o conceito de amor como comportamento. Podemos não gostar de determinada pessoa e ainda assim tratá-la com respeito. Podemos estar irritados e mesmo assim escolher ouvir. Podemos discordar profundamente de alguém e ainda assim preservar sua dignidade. Por isso, o amor apresentado em um monge executivo está relacionado à maneira como escolhemos agir diante das outras pessoas. Simeão apresenta algumas características que ajudam a transformar essa ideia em comportamentos concretos.
Paciência. A primeira delas é a paciência. Ser paciente significa demonstrar autocontrole. Isso é especialmente importante para quem ocupa posições de liderança. Um líder será constantemente colocado diante de erros, atrasos, conflitos, opiniões diferentes e situações inesperadas. Se agir impulsivamente a cada problema, poderá criar um ambiente de medo e insegurança. A paciência não significa ignorar erros, significa controlar a própria reação para conseguir lidar com o problema da maneira adequada. Antes de controlar outras pessoas, o líder precisa aprender a controlar a si mesmo. Bondade e atenção. Outra característica apresentada é a bondade, entendida como dar atenção, apreciação e incentivo. E aqui existe uma ideia bastante simples, mas poderosa. Muitas vezes, quando alguém fala conosco, estamos fisicamente presentes, mas mentalmente distantes. Pensamos na resposta que vamos dar, olhamos para outra coisa, interrompemos ou simplesmente esperamos a pessoa terminar para continuar falando. Ouvir verdadeiramente exige atenção. Quando o líder escuta a sua equipe, ele não está apenas coletando informações, também está demonstrando que aquela pessoa merece ser ouvida. Isso ajuda a construir respeito e confiança. Humildade. A humildade também aparece como uma característica essencial. E humildade não significa diminuir a si mesmo, significa enxergar a própria posição de maneira equilibrada. Um líder humilde reconhece que não sabe tudo, aceita que pode aprender com outras pessoas, reconhece seus erros e entende que possuir autoridade não significa possuir todas as respostas. Essa postura permite que ideias circulem dentro de uma organização. Quando as pessoas sabem que podem falar sem serem imediatamente rejeitadas, aumenta a possibilidade de colaboração. Respeito. Outro princípio é o respeito. Respeitar alguém significa tratá-lo como uma pessoa importante. Isso parece óbvio, mas se torna mais difícil quando existe conflito. É fácil respeitar quem concorda conosco. O verdadeiro desafio aparece quando alguém comete um erro, nos contraria ou apresenta uma opinião completamente diferente da gente. É nesses momentos que o comportamento do líder revela seus princípios. Porque respeito não depende apenas do comportamento da outra pessoa, é também uma escolha de quem lidera. Generosidade. Simeão também fala sobre generosidade. Nesse contexto, ser generoso significa procurar atender às necessidades legítimas das outras pessoas. Isso pode envolver compartilhar conhecimento, dedicar tempo, oferecer orientação ou criar condições para que alguém consiga se desenvolver. Um bom líder não tem o crescimento das pessoas ao seu redor. Pelo contrário, parte de sua função é ajudá-las a crescer. Perdão. Outra característica importante é o perdão. Em qualquer relacionamento humano existirão erros. Pessoas falharão, decisões equivocadas serão tomadas, conflitos acontecerão. Se cada erro for transformado em ressentimento permanente, os relacionamentos rapidamente se tornam insustentáveis. Perdoar, entretanto, não significa eliminar as consequências ou fingir que nada aconteceu. Significa não carregar continuamente ressentimentos que impedem a relação de avançar. É possível responsabilizar alguém por um erro e, ao mesmo tempo, permitir que essa pessoa tenha a oportunidade de fazer diferente. Honestidade. A honestidade também ocupa uma posição fundamental nesse modelo. Confiança dificilmente existe sem honestidade. Liderança sem confiança se torna extremamente frágil. As pessoas observam aquilo que o líder diz, mas observam principalmente aquilo que ele faz. Se existe uma distância muito grande entre discurso e comportamento, a autoridade começa a desaparecer. Por isso, a credibilidade é construída através da coerência. Aquilo que cobramos dos outros precisa, na medida do possível, aparecer também em nossas próprias atitudes. Compromisso. Finalmente, temos o compromisso. Liderar exige compromisso com as pessoas e com os objetivos estabelecidos. Nem sempre será fácil. Haverá conflitos, frustrações e momentos em que abandonar determinada responsabilidade parecerá mais confortável. Mas o compromisso faz com que o líder permaneça envolvido no processo. E é justamente a combinação desses comportamentos que começa a construir autoridade. Paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, compromisso. Nenhuma dessas características depende necessariamente de um cargo. Podemos praticá-las dentro de uma empresa, de uma família, de uma escola, de uma comunidade ou em qualquer ambiente onde existem relações humanas. E essa é uma das ideias mais interessantes do livro. Liderança não começa quando alguém recebe um cargo. Ela começa quando alguém decide assumir responsabilidade pela maneira como influencia as pessoas ao seu redor. E John começa a perceber que seu maior desafio talvez não seja mudar sua equipe, sua empresa ou sua família. Talvez a primeira pessoa que precise mudar seja ele próprio. O ambiente influencia o comportamento.
À medida que o retiro avança, John começa a perceber que liderança não depende apenas de conhecer bons princípios. É preciso criar condições para que esses princípios sejam praticados. Simeão utiliza uma comparação simples: um jardim. O jardineiro não é capaz de obrigar uma planta a crescer. O que ele pode fazer é preparar o solo, fornecer água, garantir luz suficiente, retirar as ervas daninhas e criar as melhores condições possíveis. O crescimento acontece como consequência. Com as pessoas ocorre algo semelhante. O líder não consegue obrigar alguém a se desenvolver, se comprometer ou mudar de atitude, mas pode ajudar a criar um ambiente que favoreça esse desenvolvimento. Dentro de uma empresa, isso significa estabelecer expectativas claras, oferecer orientação, reconhecer bons comportamentos, corrigir problemas e construir relações baseadas em confiança. O líder não controla completamente os resultados, mas possui grande influência sobre o ambiente em que esses resultados serão produzidos. Liderança exige responsabilidade. Essa reflexão começa a incomodar John porque ele percebe algo importante. Durante muito tempo havia concentrado sua atenção nos erros das outras pessoas. Os funcionários não estavam comprometidos, a equipe não respondia como deveria. Os relacionamentos dentro de casa estavam difíceis. Sempre parecia existir alguém que precisava mudar, mas o retiro apresenta uma pergunta diferente. Qual é a sua responsabilidade nessa situação? Isso não significa assumir a culpa por tudo que acontece, significa reconhecer aquilo que está sob o nosso controle. Não podemos controlar completamente o comportamento das outras pessoas, mas podemos controlar nossas próprias escolhas. Podemos escolher como reagimos, como falamos, como ouvimos, como estabelecemos limites, como tratamos alguém durante um conflito. E essa mudança de perspectiva é fundamental para John. Ele começa a deixar de perguntar apenas o que os outros estão fazendo de errado e passa a observar o próprio comportamento. Conhecimento não é transformação. Existe ainda outro desafio. John está aprendendo muitas coisas durante aqueles dias, mas compreender intelectualmente uma ideia não significa colocá-la em prática. Podemos ler dezenas de livros sobre liderança e continuar tratando mal as pessoas. Podemos conhecer todas as técnicas de comunicação e continuar sem ouvir ninguém. Podemos saber exatamente o que deveríamos fazer e ainda assim repetir os mesmos comportamentos. Por isso, Simeão enfatiza a importância dos hábitos. A transformação acontece quando o conhecimento deixa de ser apenas teoria e começa a aparecer no comportamento cotidiano. E isso exige prática. Os 4 estágios para desenvolver um hábito. O livro apresenta 4 estágios pelos quais normalmente passamos ao aprender uma nova habilidade. O primeiro é chamado de consciência e sem habilidade. Nesse estágio não sabemos fazer alguma coisa e nem sequer percebemos completamente essa deficiência. Pense em alguém que nunca dirigiu um carro. Antes de começar a aprender, talvez essa pessoa nem tenha consciência da quantidade de decisões necessárias ao dirigir. O segundo estágio é o consciente e sem habilidade. Agora a pessoa percebe que não sabe. Quando começa as primeiras aulas, precisa pensar em tudo. Preste atenção aos pedais, ao volante, aos espelhos, às marchas, à sinalização e ao trânsito. Exige esforço consciente. O terceiro estágio é o consciente e habilidoso. Depois de algum tempo, a pessoa consegue realizar aquela atividade, mas ainda precisa prestar atenção ao que está fazendo. Finalmente, chegamos ao quarto estágio, inconsciente e habilidoso. Depois de muita prática, determinados comportamentos se tornam naturais. A pessoa dirige sem precisar pensar conscientemente em cada pequeno movimento. O comportamento se transformou em hábito. Liderança também pode se tornar um hábito. Simeão aplica esse mesmo raciocínio à liderança. No começo, ouvir com atenção pode exigir esforço. Controlar uma reação impulsiva pode exigir esforço. Reconhecer um erro pode ser desconfortável. Demonstrar paciência pode parecer artificial. Mas quando esses comportamentos são repetidos, começam a fazer parte da maneira como aquelas pessoas agem. E aqui encontramos uma mensagem importante. Não precisamos esperar nos transformar para começar a agir diferente. Podemos começar pelo comportamento, escolher agir com paciência, escolhemos ouvir, escolhemos respeitar, escolhemos cumprir aquilo que prometemos. E através da repetição dessas escolhas construímos novos hábitos. É por isso que a vontade aparece na base do modelo apresentado anteriormente. A mudança começa com uma decisão, sentimentos e ações. Durante as discussões surge também a relação entre sentimentos e comportamentos. É comum imaginarmos que precisamos sentir alguma coisa para depois agir. Primeiro sentimos respeito e depois tratamos alguém com respeito. Primeiro sentimos carinho e depois demonstramos cuidado. Mas o livro propõe observar também o caminho contrário. Nossas ações podem influenciar nossos sentimentos.
Quando começamos deliberadamente a tratar alguém com atenção, respeito, consideração, a própria relação pode se transformar. Isso é particularmente importante porque não controlamos completamente aquilo que sentimos, mas temos maior controle sobre aquilo que fazemos. Um líder não precisa gostar pessoalmente de todos os integrantes da sua equipe. Precisa, porém, escolher tratá-los de maneira digna e justa. Mais uma vez, liderança aparece como comportamento e não apenas como sentimento. A disciplina da liderança. Essa visão também desmonta a ideia de que bons líderes simplesmente nasceram com determinada personalidade. Algumas pessoas naturalmente possuem características que facilitam a liderança. Podem ser comunicativas, confiantes ou carismáticas, mas isso não é suficiente. Carisma pode atrair pessoas, não necessariamente constrói confiança. A autoridade descrita por Hunter é construída através de comportamentos consistentes ao longo do tempo. Por isso, liderança exige disciplina. É fácil ser paciente quando tudo está funcionando. O desafio é manter o autocontrole diante de um problema. É fácil tratar alguém com respeito quando essa pessoa concorda conosco. O desafio aparece durante uma discussão. É fácil falar sobre honestidade. O verdadeiro teste surge quando dizer a verdade traz algum custo. Assim, os princípios apresentados durante o retiro precisam ser praticados justamente nos momentos mais difíceis. Liderar é uma escolha diária. John começa então a compreender que não existe uma grande transformação instantânea. Ele não sairá do mosteiro completamente diferente simplesmente porque participou de algumas aulas. O verdadeiro trabalho começará quando voltar para casa, quando reencontrar sua família, quando voltar para a empresa, quando surgir novamente um conflito. É nesses pequenos momentos cotidianos que sua liderança será testada. E talvez essa seja uma das mensagens mais práticas de um monge executivo. Liderança é construída através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. Ouvir ou interromper, ter paciência ou reagir impulsivamente, assumir um erro ou procurar um culpado, cumprir uma promessa ou encontrar uma desculpa, tratar alguém com respeito ou usar a posição para impor medo. Cada uma dessas escolhas parece pequena isoladamente, mas acumuladas ao longo do tempo, elas determinam o tipo de autoridade que uma pessoa constrói e também determinam o tipo de influência que exercerá sobre aqueles que estão ao seu redor. No final, a pergunta deixa de ser apenas como posso fazer com que as pessoas façam aquilo que eu quero e passa a ser que tipo de pessoa eu preciso me tornar para merecer a confiança daqueles que lidero. É essa mudança que prepara John para compreender a última grande lição de Simeão, os resultados da liderança servidora e o verdadeiro significado de sucesso para um líder. A liderança começa em nós. Ao se aproximar do fim do retiro, John começa a compreender que as lições daqueles dias não oferecem uma fórmula rápida para resolver seus problemas. Simeão não promete que sua equipe mudará imediatamente, que os conflitos desaparecerão ou que sua vida familiar se transformará de uma hora para outra. O que John recebe é algo diferente, uma nova maneira de compreender suas próprias responsabilidades. Durante muito tempo, ele acreditou que liderar significava conseguir que as pessoas fizessem aquilo que precisava ser feito. Agora começa a perceber que liderança também envolve a maneira como ele próprio se comporta durante esse processo, porque existe uma diferença entre conseguir obediência e conquistar comprometimento. O poder pode produzir obediência enquanto estiver presente. A autoridade, porém, produz influência. E essa autoridade precisa ser construída continuamente. O resultado não é apenas financeiro. No ambiente profissional, é natural que resultados sejam medidos por números. Vendas, produtividade, lucro, crescimento, metas e eficiência são importantes. O livro não sugere que sejam abandonadas. A proposta é compreender que resultados sustentáveis dependem também da qualidade das relações construídas ao longo do caminho. Uma empresa pode alcançar uma meta utilizando medo e pressão, mas talvez consiga resultados muito melhores quando as pessoas confiam na liderança, compreendem seu papel e sentem que seu trabalho possui importância. Por isso, a liderança servidora não elimina a cobrança. Ela muda a base sobre a qual essa cobrança acontece. O líder continua dizendo o que precisa ser feito, continua estabelecendo padrões, continua corrigindo comportamentos inadequados, mas procura fazer tudo isso preservando a dignidade das pessoas. A autoridade é construída aos poucos. Outro aprendizado importante é que a autoridade não surge de um único gesto. Ela é construída através da repetição. Quando alguém cumpre aquilo que promete, ganha credibilidade. Quando admite um erro, demonstra honestidade. Quando ouve antes de julgar, demonstra respeito. Quando mantém os mesmos princípios, mesmo em situações difíceis, demonstra coerência. Pouco a pouco as pessoas começam a perceber um padrão.
É esse padrão que produz confiança. Da mesma forma, a autoridade também pode ser perdida. Promessas constantes quebradas, tratamento desrespeitoso, favoritismo, falta de coerência e abuso de poder podem destruir rapidamente uma relação construída durante anos. Por isso, liderança não é uma conquista definitiva, é uma prática diária. Servir exige sacrifício. Existe uma palavra no modelo de Simeão que merece atenção: sacrifício. Servir frequentemente exige abrir mão de alguma coisa. Pode ser necessário abrir mão do orgulho para admitir um erro, do impulso de responder imediatamente para ouvir, da comodidade para ajudar alguém, da necessidade de estar sempre certo para considerar outro ponto de vista. E talvez seja justamente por isso que liderança seja tão difícil. É muito mais fácil exigir mudança dos outros do que modificar o próprio comportamento. Mas, segundo a proposta do livro, a verdadeira autoridade começa justamente quando estamos dispostos a fazer esse esforço. A alegria como consequência. Nas últimas conversas do retiro, aparece também uma reflexão sobre satisfação e propósito. Quando nossa atenção está concentrada apenas em nós mesmos, qualquer frustração pode assumir uma dimensão enorme, mas servir nos obriga a olhar para além das nossas próprias necessidades. Isso não significa abandonar os próprios objetivos, significa compreender que parte do significado da liderança está na contribuição que oferecemos às outras pessoas. Um professor influencia seus alunos, um gestor influencia sua equipe, pais influenciam seus filhos, um empresário influencia funcionários e clientes. Mesmo alguém sem qualquer cargo formal pode exercer enorme influência sobre aqueles que convivem com ele. Nesse sentido, todos nós ocupamos em algum momento uma posição de liderança. O retorno de John. Quando o retiro termina, John precisa voltar para a sua vida. Os mesmos desafios continuam esperando por ele. Sua família continua existindo, sua empresa continua existindo, seus problemas não desapareceram. Mas algo mudou. Ele começa a enxergar esses problemas de outra maneira. Agora sabe que não pode controlar todas as pessoas ou todas as circunstâncias. Pode, porém, escolher sua própria postura diante delas. E talvez esse seja o verdadeiro início de sua transformação. Porque conhecimento sozinho não muda ninguém. A transformação acontece quando aquilo que aprendemos começa a modificar nossas escolhas. O que podemos levar de um monge executivo? Ao final, podemos reunir as principais ideias do livro e alguns princípios. Liderança e influência. Um cargo pode oferecer poder, mas a autoridade precisa ser conquistada. Poder e autoridade são diferentes. O poder pode obrigar alguém a obedecer, a autoridade faz com que alguém esteja disposto a cooperar. Liderar significa servir. E servir não significa satisfazer todas as vontades, mas procurar atender às necessidades legítimas das pessoas enquanto buscamos objetivos comuns. Relacionamentos importam. Resultados dependem de processos, estratégias e recursos, mas também das relações construídas entre as pessoas. Amor pode ser entendido como comportamento. Paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso são escolhas que podem ser praticadas. Liderança exige disciplina. Conhecer esses princípios não é suficiente, é preciso transformá-los em hábitos. E, finalmente, a mudança começa em nós. Antes de perguntar por que as pessoas não mudam, podemos observar aquilo que está sob nossa própria responsabilidade. Talvez a melhor maneira de terminar este livro seja fazendo algumas perguntas. Como você reage quando alguém comete um erro? Você realmente escuta as pessoas ou apenas espera a sua vez de falar? Quando assume um compromisso, costuma cumpri-lo? As pessoas fazem aquilo que você pede apenas porque precisam ou porque confiam em você? Quando existe um problema, a sua primeira reação é procurar um culpado ou procurar uma solução? E talvez a pergunta mais importante: as pessoas que convivem com você se tornam melhores por causa da influência que você exerce sobre elas? Não precisamos ocupar um cargo de direção para refletir sobre essas perguntas. Liderança acontece dentro das empresas, mas também dentro das famílias, das amizades e das comunidades. Todos nós exercemos algum tipo de influência. A questão é como escolhemos utilizá-la. O monge executivo de James C. Hunter utiliza uma história simples para apresentar uma ideia que pode ser aplicada em praticamente qualquer relacionamento humano. Liderança não é apenas aquilo que conseguimos fazer com que outras pessoas façam, é também aquilo que estamos dispostos a fazer por elas. A autoridade não vem apenas de um cargo, ela é construída através de caráter, comportamento, serviço e confiança. E talvez o maior desafio apresentado pelo livro seja justamente este. Antes de tentar liderar outras pessoas, precisamos aprender a liderar nossas próprias escolhas. Se este resumo despertou sua curiosidade,
Considere ler o Monge e o Executivo na íntegra. O objetivo do livro prático não é substituir a experiência da leitura, mas apresentar as principais ideias de cada obra e estimular a você a conhecer o livro completo. O objetivo do livro prático não é substituir a experiência da leitura, mas apresentar as principais ideias de cada obra e estimular você a conhecer o livro completo. E se este vídeo aumentou seu interesse pela leitura, você encontra na descrição o link para adquirir o livro pela Amazon. No próximo episódio de O Livro Prático, vamos conhecer um dos livros mais influentes sobre desenvolvimento pessoal e eficácia, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey. Um livro que parte de uma ideia fundamental. Mudanças realmente duradouras não começam com técnicas rápidas ou soluções externas. Elas começam de dentro para fora. Se você gosta de transformar grandes livros em ideias que podem ser levadas para a vida, inscreva-se no canal e acompanhe o próximo resumo. Até o próximo livro.